Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade às aulas de microbiologia, a gente vai tratar hoje sobre bactérias, ok? Nessa primeira parte da aula, nós estudaremos um pouco das características gerais, veremos aí alguns processos, tá, relacionados a bactérias, morfologia, ok? E na segunda parte da aula, a gente vai aprofundar um pouquinho em caracterizar morfologicamente as bactérias, principalmente, na verdade, essencialmente, apenas aquelas relacionadas à saúde, tá? As que são deletérias ao organismo, que causam patologias, certo? Então, opa, não estava passando. Bom, turma, um breve histórico. Eu gosto sempre de chamar a atenção para a questão do histórico, porque é importante dar o crédito e é importante que conheçamos o que tem por trás ali de pesquisa, né, de histórico, enfim. A gente tem como uma obra do Leeuwenhoek que a primeira referência que ele faz lá na sua obra, que ele chamou de animáculos, né, pequenos animais, por volta de 1673, no século XVII ainda, que ele foi o primeiro a descrever, tá, e foi o primeiro a fazer uma referência a uma bactéria. Tá? Lá nos seus achados, nos seus arquivos, ele descreveu lá um micro-organismo e chamou de animáculos, tá? Não só bactérias, protozoários também, outros micro-organismos, alguns fungos. Foi Leeuwenhoek, tá? Foi o primeiro a fazer referência à bactéria, mas o termo mesmo só veio no século XIX com o Christian Gottfried, tá? Ele inseriu o termo bactério, que depois vem sido adaptado até bactéria, tá? Bactéria significa bastão, tá bom? A etimologia da palavra significa bastão. As primeiras bactérias que eram observadas tinham um formato assim, bastãozinho. Então, são dois marcos aqui importantes: a primeira referência e quem inseriu o termo bactéria, tá? Turma, o tamanho de uma bactéria, normalmente, ela, né, é da ordem de milésimos de milímetro, ou seja, em micrômetro. Nós temos bactérias aí de 0,5 a 5 micrômetros de comprimento, tá? Por essas dimensões. Então, são organismos extremamente pequenos, são menores do que as células eucarióticas, claro, algumas menores do que organelas citoplasmáticas, tá? A gente pode observar, sim, bactérias ao microscópio óptico, ok? Para você ter uma ideia, uma hemácia tem 7,5 micrômetros de tamanho. Então, você tem bactérias aí com 0,5 micrômetros de comprimento, né, de tamanho. Então, elas são bem pequenas, tá? Em relação, por exemplo, a uma hemácia que eu dei como exemplo. Nós temos hoje descritos cerca de 9.500 espécies, tá? Lá pelo Código de Nomenclatura Internacional de Bactéria, tá? Que é um código que rege a nomenclatura de espécies novas de bactéria, tá? Bem como aquele comitê de vírus também. Ok? E é um pouco diferente, porque eles levam em consideração, pessoal, não é como os animais que a gente descreve em um tipo, tá? Aqui eles levam em consideração uma filogenia do DNA ribossomal, do DNA 16S, tá? É recente. Turma, não são todas as bactérias que são deletérias. Grande parte são benéficas. Na verdade, a maior parte delas são benéficas, tá? Bactérias também que não são, a gente pode destacar fora, né, da questão da saúde, como nitrosomonas, as nitrobacter, né, que elas transformam a amônia, que é liberada na urina de animais, de nitrito, e esse nitrito em nitrato, porque o nitrito é tóxico, tá? E aumenta a fertilidade do solo. São bactérias benéficas, tá? E desempenham um papel ecológico essencial para o funcionamento dos ecossistemas, ok? Mas aí temos um percentual também de bactérias que são deletérias. A gente pode destacar aí o pessoal da odontologia como o Streptococcus mutans, que sabem o que é? É o que causa cárie, tá? A bactéria que causa cárie, uma das espécies de bactérias que causa a cárie. Então, na verdade, o maior percentual de bactérias são benéficas, tá? Um percentual pequeno são bactérias que causam patologias e nós vamos conhecer hoje um pouco da morfologia dessas bactérias, características gerais,
Também lá no final vou tratar um pouquinho sobre superbactéria, falar sobre antibiograma. E na aula 2 a gente vai aprofundar um pouco sobre quais são essas bactérias. A gente quer ver qual a doença que ela causa. Vamos caracterizar essa bactéria, ver um pouco do ciclo de vida dela, tá? Mas antes a gente precisa conhecer de maneira geral para a gente poder entender, ok? As bactérias, elas são organismos unicelulares, claro, já vimos isso, tá? São procarióticos, as células aí não tem membrana nuclear, tá? Não tem a carioteca. É uma característica interessante que elas podem viver isoladamente ou formam colônias. Aí ao lado a diversidade de bactérias, né, os diferentes tipos de organismos que elas parasitam. São parasitos aí, diferentes tipos de organismos, tá? Também convivem com outros organismos. Bom, esses organismos, pessoal, essas bactérias, as bactérias são caracterizadas pela ausência do núcleo, né, organizado, e bem como organelas aí membranosas no citoplasma. Elas, como vocês podem observar, apresentam uma grande variedade de formas, tá? E a célula bacteriana, ela apresenta componentes básicos. Todas as células bacterianas têm aí, que são ribossomos, lembra? Vamos já chegar lá, mas adiantando. Ribossomos, tem o hieloplasma, que é o citoplasma, o material genético e o cromossomo. Tá? O material genético, lembra que o composto que tem é um cromossomo circular. Ele está localizado normalmente na porção central, num emaranhado, aí, naquela região que a gente chama de nucleóide. Tá? E algumas bactérias têm um DNA extra, que nós chamamos de plasmídio. Ele não é bem essencial à vida, mas ele apresenta características vantajosas para o organismo, como o exemplo de resistência bacteriana. Tá? Enfim, ok. Aí você tem, além dessas estruturas citadas, as bactérias elas têm um envoltório rígido também, tá? Que é a parede celular, vamos falar sobre isso. E tem uma função de proteção e sustentação da célula. Tem a cápsula, que pode estar presente, a função é dar adesão e proteção a esse organismo. Tem a locomoção também, que é realizada lá por meio de flagelos e fímbrias. Vamos falar de todas as estruturas que eu citei agora nessa aula, tá? E essas fímbrias também têm um papel na reprodução. Bom, pessoal, nós temos aqui agora as principais formas de classificação das bactérias, tá? Temos uma variedade nessa imagem de bactérias e o seu formato, a sua morfologia e o tipo, né? A espécie, como por exemplo Neisseria gonorrhoeae, que é a bactéria que causa a gonorreia, Staphylococcus pyogenes, tá? Pneumoniae, enfim, Helicobacter. A gente vai comentar sobre isso na aula 2, sobre cada bactéria dessa, sobre o seu ciclo de vida, como que ela funciona, como que age no organismo, enfim, a gente vai tratar um pouquinho disso também, tá? E sobre a questão de classificação, diferenciação, né, dessas bactérias, as bactérias elas são bastante simples, tá? Elas são agrupadas em formas diferentes, como você pode visualizar na imagem. Tá? E a gente vai diferenciar aqui os principais, tá? Que é a sua morfologia. Nós temos aí cocos, bacilos, né? E outros aqui nós temos alguns tipos que são incomuns, como vibriões, aqui, uns bastonetes estendidos, espirilos, tá? E tem bactérias aí em gemulação com apêndices, aqui tem pseudópodes. Tá? Então essa diversidade de morfologia eu vou apresentar cada uma delas, desde isolado e o seu agrupamento. Vamos ver aqui? Olha aí, quanto à forma. Você tem aí os bacilos, que são bactérias basicamente com formato aí cilíndrico, não é? Ó, as bactérias aqui também é meio cilíndrico, assim como os cocos, mas cilíndricos, tá? Você tem bactérias com formato cilíndrico, aqui cocos, e o formato aqui de bastão, tá? Que pode ser mais curto ou mais longo, aqui mais estendido. O que você tem de exemplo aqui? Como exemplo de cocos e bacilos, a gente tem aí Escherichia, tem o Bacillus anthrax, tem a Clostridium, tá? Que é a bactéria do tétano, tá bom? E aí, você tem formato de cocos, que são bactérias com formato
esférico ou oval, tá? Olha aqui, ó, forma esférica ou oval. E aí nós temos, por exemplo, o Staphylococcus, o Streptococcus. E dependendo do seu arranjo, nós temos assim, em forma de arranjo aqui, temos Diplococcus, tá? São duas bactérias em formato de cocos unidas. Você tem Streptococcus, tá? São os cocos unidos aí com uma cadeia. Veja essa figura aqui, ó, os cocos, streptos, cocos, tá? Strepto significa corrente, cadeia, tá? Staphylococcus, staphylo significa cacho de uva, tá? Ó, agrupados aí, ó, como um cacho de uva. Então, você tem aqui a unidade, a forma de cocos e aqui o agrupamento, ok? Você ainda tem também em tétrades, tá? Cocos em tétrades, que são 4 cocos aí agrupados. Tem sarcina, que são 8 cocos unidos. Deixa eu ver se tem aqui nessa imagem. Olha, tétrade e sarcina. Então, um agrupado você tem Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, sarcina, 8 cocos, tá? E tétrade. E você pode ter também esses cocos, os diplococos, encapsulados, que são o caso dos pneumococos. Eles possuem cápsulas, tá? Bom, em forma de bastão, voltando aqui, que são bactérias em um formato cilíndrico aqui, né? Em forma de bastão, que eu citei, que é a Escherichia coli, o Bacillus, o Clostridium. Olha só, em forma de bastão aqui, ó. Forma de bastão, né? Ó, um bastão ou bacilo isolado aqui, ó. Olha, a sarcina estava aqui, sarcina e tétrade. Mas ó, aqui você tem um bacilo aqui isolado, um diplobacilo, que são dois, um streptobacilo, semelhante ao streptococcus, que é incorrente. Aqui, ó. Diplobacilo, eu posso citar como exemplo aqui os streptobacilos, claro, né? Vamos trabalhar, vamos estudá-los. E nós temos aqui um cocobacilo, tá? Não é um formato intermediário entre os cocos e os bacilos, ok? Conforme aqui na imagem também fica mais didático para a gente poder enxergar, tá? Cocobacilo, bacilo, diplobacilo, streptobacilo, e temos também uma morfologia pouco comum, são as paliçadas. Elas são dessa forma aqui, ó, nas extremidades, são ligadas aqui. São mais incomuns esse tipo aqui, esse agrupamento, essa morfologia, tá? Temos também, ainda na morfologia, bactérias que são espiraladas, tá? São espirais. Bactérias têm um formato espiral. A gente tem o víbrio, por exemplo, né? O víbrio cólera, a leptospira, que causa leptospirose, tá? Nós temos aqui os espirilos também, tá? Olha só, os espirilos, ó. Tá? Os espirilos são bactérias que têm um formato aí de espiral, tá? E normalmente elas têm um corpo rígido, pessoal. E às vezes elas podem conter flagelos, tá? Temos as espiroquetas, bactéria que tem uma espiral, e elas são mais flexíveis e elas se locomovem mais ativamente por contrações do citoplasma. Temos também os vibriões aqui, tá? Por isso que está como outros essa classificação, porque são bem isolados. São bactérias aí que são semelhantes a uma vírgula, tá? A gente vai estudar, a gente está vendo aqui quais morfologias existem, e eu vou pedir, eu sempre peço um trabalho sobre isso, mas a morfologia geral, em geral, é essa. São os cocos, com os seus agrupamentos, isolado com agrupamentos, os bacilos, tá? E as espiraladas, tá? O víbrio, espirilo, espiroqueta e filamentosas. Ok? Deixa eu passar aqui. Bom, pessoal, aí, como eu comentei para vocês, conforme a estrutura das bactérias, tá, elas são um tipo celular que apresenta uma complexidade menor em relação às células eucarióticas, né? As células procarióticas, que são as células bacterianas, tá? Uma organela ativa nelas é o ribossomo, que é para sintetizar proteínas. E a gente pode perceber uma presença de parede celular. Essa parede celular ela é rica em um açúcar diferente, que é o peptidoglicano ou peptoglicano.
O DNA não é aquele dupla hélice, é um DNA circular, em fita circular, e você percebe que ele não tem uma carioteca, uma membrana que o alberga, que ao redor, que o protege. É solto, é livre no citosol, no eloplasma. Então, é numa região aqui que chamamos de nucleóide. Tá? E uma outra característica interessante é que as bactérias elas podem sobreviver em ambientes hostis, graças a processos desde a produção de esporos ou a presença de cápsulas que confere a elas uma resistência. Tá? Vamos comentar disso mais adiante. Aqui mais uma vez, só para a gente poder visualizar aqui uma concepção artística a partir de uma micrografia de uma bactéria, tá? A gente pode perceber todos os elementos, desde fímbrias, que vamos comentar sobre flagelos, parede celular, a cápsula, o hialoplasma, tá? Que é o citoplasma, os ribossomos, o material genético, o plasmídio, lembra o plasmídio, que é o DNA dela acessório, tá? Que ele não é incipiente, não está presente também em todos, bem como cápsulas também. E vamos ver que tem uma diferença de constituição da membrana das bactérias, a gente vai agrupar mais à frente, que é importante para classificação e também para patologia, certo? Vamos comentar sobre a cápsula, pessoal. Olha, a cápsula bacteriana, ela é uma estrutura grande, tá? Ela está presente em algumas células bacterianas, tá? Ela tem uma camada rígida com a borda ela é bem definida. Tá? Tem uma série de polímeros orgânicos. Tá depositada aí, mais precisamente no exterior da parede da membrana, tá? Da célula bacteriana. E normalmente ela tem glicoproteína e aí um grande número de polissacarídeos diferentes. Tem poliálcool, aminoácidos e aí vai. Essa cápsula, na maioria das vezes, ela tem polissacarídeos, como eu disse, mas ela também pode conter outros polipeptídeos. Algumas bactérias elas têm o D-glutâmico, tá? Como é o caso lá do Bacillus anthracis, que confere-se uma resistência bem maior a alguns medicamentos que são beta-lactâmicos, que atuam diretamente na destruição da parede celular. A maioria das cápsulas, turma, ela é muito próxima assim, das estruturas celulares. Elas são difíceis de corar e não tem bem assim um padrão. A maioria dos corantes ele não adere à cápsula. Para que a gente observe uma cápsula ao microscópio, a bactéria precisa normalmente corar o fundo, tá? Mais forte do que a cápsula. E aí essa cápsula vai se apresentar de forma pálida e aparece aí como um anel, tá? Anel também chamado de halo em volta da célula. Então não é possível bem corar a cápsula. Conforme aqui na imagem, ó, a gente visualiza ao redor da cápsula aqui, ó. A gente visualiza bem a cápsula corada, a gente visualiza o anel, também chamado de halo, tá? Ok? Anel ou halo. Turma, a cápsula bacteriana ela é um fator aí de virulência para a bactéria. Quando eu me refiro a virulência, não estou me referindo a vírus. Virulência é um termo em parasitologia que a gente se refere à capacidade que confere ao micro-organismo de ser mais deletério, de ser mais prejudicial, tá? Porque a cápsula ela aumenta a habilidade de uma bactéria causar uma doença. A cápsula protege a célula bacteriana contra a fagocitose, olha só, por nossas células, tá? Como o macrófago, que é um anticorpo específico para a cápsula, tá? Para que possa ocorrer essa fagocitose. A cápsula também ela tem água, tá? E protege a bactéria contra a desidratação. Nossa, a cápsula é tudo para a bactéria, tá? Confere uma proteção contra o ataque de bacteriófagos, então vírus que acometem bactérias e a maioria de materiais hidrofóbicos aí, como detergentes também, exatamente. Então, algumas bactérias, o fato de lavar as mãos não elimina por conta da cápsula, tá? Mas são pouco comuns, tem bactérias, isso não é tão comum assim, isso é pouco comum, tá? Eu vou comentar quem são, senão vai misturar muito as informações, mas eu vou mostrar quem são na aula 2 de bactérias. Eu vou mostrar quais bactérias são mais patológicas, vou mostrar várias micrografias, vou mostrar foto delas, a carinha delas, o jeito, tá? E além disso, a cápsula ajuda aí na adesão da bactéria
a célula do hospedeiro. Então é um upgrade para a célula, tá? É uma atualização para a célula bacteriana a cápsula, tá bom? Falei que ia também comentar sobre os flagelos, não é isso, pessoal? O flagelo bacteriano, ele é oco, tá? Normalmente ele tem cerca de 20 nanômetros de espessura. A gente sabe que é composto por uma proteína, né, pessoal? Que é a flagelina. É a mesma que compõe também tubulina e flagelina, os flagelos de células eucarióticas, tá? Aqui no caso é só a flagelina. Ele tem uma forma helicoidal e lá na pontinha ele tem uma dobra, tá? De saída da membrana, que a gente chama de gancho. Tá? E faz com que a hélice fique virada para fora da célula o tempo todo. Ele não fica reto, ele fica dessa maneira que você está vendo aí na figura, tá? Entre esse gancho e a estrutura na base, aqui ó, o gancho e a estrutura na base, tá? Você pode visualizar, a gente tem a existência de uma bainha que tem uns anéis de proteína membranosa que funcionam como se fossem rolamentos, eles giram, tá? Para fazer com que esse flagelo se rotacione e movimente a bactéria, tá? Turma, as bactérias gram-positivas, eu vou fomentar ainda sobre o que são as bactérias gram-positivas, tá? Mas os organismos gram-positivos, procariontes, bactérias, elas têm dois anéis, que é um na parede celular e tem outro lá na membrana, tá? E as gram-negativas, elas têm 4, que é 2 na parede e 2 na membrana. Vou diferenciar isso também, tá? A gente está falando de flagelo, eu acho interessante comentar. Então, dependendo da espécie de bactéria, a gente tem um número de organização de flagelo. É isso mesmo, não sei se vocês já estudaram ou viram isso, tá? Mas a gente tem um número de organização. Por exemplo, a gente tem bactérias que tem só um único flagelo. Nós chamamos de monótricas, tá? Monótricas. Mono, só um flagelo. Monótricas. A gente tem bactérias, eu vou dizer quais, que tem vários, múltiplos flagelos. Nós chamamos de lofótricas, tá? Vários, lofótricas, tá? Lofo de vários, tá? Tá aí, mas tá, esse flagelo tá em um único ponto, tá, pessoal? É como se fosse um único ponto, saíssem vários flagelos aqui. Chamamos de lofótricas, tá? E não tem sincronia, é aleatório, tá? Não tem uma direção. Nós temos também bactérias que são chamadas de anfítricas, anfiduplo, porque ela tem um flagelo em cada extremidade, tem uma aqui e outra aqui, tá bom? E, enfim, permite a bactéria mudar a direção, por exemplo, tá? Bactérias anfítricas, eu vou mostrar uns exemplos, mas é importante para isso. Enfim, é importante destacar que um desses flagelos e bactérias anfítricas, só um deles opera a direção. O outro, ele é meio aleatório, tá? Permite mudar a direção, mas é aleatório. É com a força que é gerada pelo principal para operar o movimento. Nós temos alguns também, que uma outra classificação, me veio também, são as perítricas, tá? Elas têm flagelo em todas, ao redor da célula, são as perítricas, tá bom? Por exemplo, as espiroquetas, elas possuem ainda o flagelo interno, elas têm lá uns flagelinhos entre a membrana interna e a externa, e eles ficam rodando, assim, que causa aquele movimento de parafuso. Imagine aqui entre a membrana externa e interna tem vários flagelinhos, e eles rodam e faz com que a espiroqueta fique girando rápido, assim. Vou mostrar um vídeo para vocês na próxima aula como isso acontece. Ok? E as fímbrias, pessoal? As fímbrias, turma, elas são apêndices aí, que elas são filamentosas, isso é diferente, tá, do flagelo, totalmente diferente. São apêndices bem menores, mais curtos e são mais numerosos que os flagelos. A gente também chama de pile, tá? O que é? Bom, essa aí é uma estrutura que são microfibrilas. São mais curtas, mais finas, altamente proteica, e é comum e é caracterizado lá nas bactérias gram-negativas, tá? Que é diferente dos flagelos. O pile aqui ele não serve para locomoção, mas ele serve para a adesão, tá? E ainda existe um outro pile, tá, pessoal? Um outro tipo específico de fímbria, o pile sexual, tá? O pile F, tá?
Essa aí serve para auxiliar no processo de conjugação. Vamos ver lá em reprodução bacteriana ainda. Faz com que ligue essas bactérias para que elas troquem o material genético. Ok? Vou comentar também a respeito sobre os poros, sobre os esporos bacterianos, tá, pessoal? Mas o esporo é basicamente a forma de latência que algumas bactérias podem apresentar. Elas podem permanecer inertes, tá? Latentes ali, dormentes, até as condições voltarem a ser propícias e elas voltarem a ter atividade metabólica. Elas formam um esporo, uma cápsula bacteriana ali, ao redor da cápsula, na verdade. Bom, pessoal, falar um pouco para vocês aqui sobre a coloração de Gram. Tá? A coloração de Gram, ela é uma caracterização e uma classificação assim, inicial para a bactéria, tá? Para quem está estudando também. Ela é um método de coloração que vai permitir que a bactéria seja visualizada no microscópio óptico. Vamos fazer isso no laboratório. Uma vez aí que sem essa coloração é impossível se observar e identificar uma estrutura, tá? Acho legal esse método de coloração, ele foi desenvolvido lá pelo Christian Joachim Gram, tá? No século XIX, mais especificamente, eu acho que, eu não tenho certeza da data, mas em 1884, tá? E que, aliás, claro, hoje ele continua sendo mais utilizado nos laboratórios de análise clínica, microbiológica, em práticas também. E, olha só, através dessa coloração a gente pode identificar, a gente pode diferenciar aí os dois grupos de bactérias. Vamos já falar o que é isso. Gram positivas e gram negativas. Perdão. Peraí, turma. Sinusite, pessoal. Teve que parar. Bom, como eu disse, a gente pode diferenciar em dois grupos, em gram positivas e gram negativas, tá? O que a gente conhece como bactérias gram positivas, quando a gente realiza esse processo, que é melhor mostrando em laboratório, eu vou mostrar para vocês como funciona. Elas retêm o cristal violeta, tá? As gram positivas, porque o que acontece? Elas têm uma espessa camada aqui, ó, de peptidoglicano. O peptidoglicano, ele é um polímero que tem açúcar, aminoácido, e que origina uma espécie de malha na região exterior da membrana, tá? Parecendo uma malha na parede celular. E apresenta-se aí de cor roxa. Então, gram positivo, ela tem aí um polímero, peptidoglicano, tá? Que faz com que o cristal violeta fique a essa camada aqui mais espessa, tá? E aí, as bactérias gram-negativas, elas têm uma parede peptidoglicano mais fininha, ó, se você perceber que a parede é mais fina. E elas não retêm o cristal violeta durante o processo de descoloração, tá? E recebem a cor vermelha no processo de coloração final. Vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Olha só. O que você tem aqui para preparar uma lâmina? Então, gram positivo, você tem aqui o peptidoglicano, cora mais facilmente, né? Absorve o cristal, o reagente aqui, o corante, e peptidoglicano mais curtinho, mais fino, não, as gram negativas, tá? Então, olha só, vamos ver como é que isso acontece. O que eu estou falando aqui para vocês. Você tem para a gente preparar uma lâmina, isso é mais legal fazendo ao vivo, né, em laboratório, mas tudo bem. Para preparar uma lâmina, a gente coloca o material biológico na lâmina, a gente fixa esse material, tá? Com o auxílio do bico de Busse, é o que a gente chama de flambar o material, tá? E aí o que acontece? A gente adiciona o cristal violeta, que é um corante, tá, turma? A gente aguarda em cerca de 1 minuto. Tá? É o tempo que a parede celular absorve esse corante. Né? Todas as bactérias elas vão se corar. Todas. Não vai dar para diferenciar quem é gram positivo e quem é gram negativo nesse momento. Então todas vão se corar. Aí passou esse tempo, tá? A gente retira o excesso de corante com um pouco de água destilada aqui, ó. Tá? Tirou, passou o tempo, aplicou um pouco de água destilada. Em seguida a gente adiciona um iodo, ou Lugol também, que é um mordente aqui, tá? Para quê? Para auxiliar na fixação do corante, tá? A gente pode colocar também Lugol, tá? Apesar de ter iodo, a gente pode botar Lugol aqui também. Em seguida a gente faz uma lavagem com álcool aqui, ó.
Essa lavagem com álcool ela vai descorar as bactérias gram-negativas. Ela vai descorar as bactérias gram-negativas, tá? Aqui, ó, são essas aqui, tá? A lavagem com álcool ela serve para descorar as bactérias gram-negativas. O álcool ele remove essa camada externa, tá? De lipopolissacarídeo, tá? E os gram-positivos são afetados. Tá? Os gram-positivos, no caso, eles não são afetados. Por quê? Porque o peptidoglicano já absorveu o cristal violeta. Olha o tamanho disso aqui, absorveu o cristal. Quando a gente faz a lavagem com álcool, as gram-negativas são lavadas mesmo, elas são afetadas. Ó, tá? Então, dessa forma, você tem isso aqui. Olha o que você verifica aí no 15. Você tem as gram-negativas, aqui, ó. As gram-negativas, esses bastõezinhos aqui, em rosa ou em vermelho, e as gram-positivas aqui, os cocos, os bastões e os cocos, tá bom? Tá, a gente vai comentar um pouco sobre cultura de bactérias também, tá? Quando voltarmos também às aulas, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, poder preparar a cultura de bactéria, tá? Uma coisa interessante, normalmente, pessoal, por exemplo, no âmbito de infecção hospitalar, geralmente são bactérias gram-negativas, tá? Que afetam ali, principalmente o tubo digestivo, etc. A gente tem a Klebsiella, a Shigella, Escherichia, Litobacter, Treponema, bactéria que causa a brucelose, tá? Enfim, normalmente são bactérias gram-negativas. As bactérias gram-positivas, são o que tem na flora bacteriana mesmo da pele, etc. Tá? Na flora intestinal, enfim. Claro, pessoal, é óbvio, não é possível a gente identificar a bactéria, a espécie, é claro. Isso aqui é um método para a gente diferenciar já um grupo de bactérias gram-positivas e gram-negativas. E as gram-negativas normalmente são bactérias do tubo digestivo, né, e que normalmente causam doenças, tá? Infecções hospitalares, tá? E as gram-positivas normalmente estão na pele, tá? Bom, turma, dentro da microbiologia a gente utiliza com frequência algumas técnicas de cultura bacteriana, tá? Tanto para biologia molecular também, tá? A cultura bacteriana ela serve para a gente isolar as colônias que são puras, populações de organismos ali multicelulares, tá? E para a gente verificar o que tem ali. A gente vai fazer o seguinte, para efeito aí de didático, eu vou explicar separado aqui. Tá? A gente tem duas culturas, agar nutriente e agar sangue. A cultura de agar, tá? Depois eu vou comentar também como que se faz essa cultura, mas só em laboratório. A gente utiliza lá em procedimentos de microbiologia. A finalidade basicamente é análise de água, alimento e leite. O objetivo é de isolar organismos puros, tá? Tem um procedimento para isso. E de agar sangue, o que acontece? Para que tenham assim, condições de crescimento para a maioria dos organismos, para condições melhores, a gente oferece essas condições para isolar esses micro-organismos que estão aí, que são deletérios também, tá? Além dessa possibilidade aí da gente poder realizar o procedimento de cultura em um meio sólido, por isso que a gente utiliza água, fica tipo um gel. Esse agar é um gel, tá, pessoal? É uma alga extraída mesmo de uma alga, tá? Isso é bem caro, diga-se de passagem, tá? Então, ela é feita em placas de Petri, a gente utiliza, que antes de inserir ali o micro-organismo para o cultivo, nessa camada de gel de água, a gente coloca na placa de Petri. Depois que a gente inocula o micro-organismo no gel, as placas aí são incubadas na temperatura adequada, normalmente aí 37 graus Celsius, tem que ter cuidado com a temperatura. Para que essa técnica de cultura ela seja feita com excelência, tudo certinho, tem uns fatores aí que devem ser levados em consideração que às vezes falha por isso no laboratório, tá? Pode falhar várias vezes, diga-se de passagem. Tem que ver a composição do produto, tem que ver a isotonia, tem que ver o potencial hidrogeniônico, se ele deve estar o mais próximo possível do nível da neutralidade,
tá? Pode haver exceção, como a bactéria Helicobacter, que ela é acidófila, mas deve ter cuidado aí com o potencial, que nós chamamos de potencial redox das bactérias. Eu vou explicar para vocês na próxima aula o que é isso, tá? Enfim, todo ambiente que estiver em contato com a bactéria, a princípio, ele deve ser esterilizado e deve tomar um cuidado aí com os níveis da temperatura, que é o principal para dar errado aí nas práticas de microbiologia. Dicas de passagem, fizemos uma que não deu muito certo, né, turma? Mas ainda foi em outra disciplina, não foi de microbiologia, porque foi adaptada. Tá? Então, a técnica de cultura bacteriana, ela propicia aí uns exames que são importantes para ser realizado, tá? Doenças que podem ser diagnosticadas, por exemplo, como candidíase, como gonorreia, tá? E o exame ele é realizado para obter o resultado desse exame bacterioscópio, tá? Então são técnicas de cultura que fornecem evidências diagnósticas clínicas para a gente visualizar aí esses resultados, tá? Caso de candidíase, que é causada por fungo, tá? Mas eu citei aqui como exemplo de cultura também, ok? A gonorreia não, que é a Neisseria gonorreia, é causada por uma bactéria. Só para deixar claro, para não ficar confuso aí. Uma outra coisa interessante, pessoal, é o antibiograma. O antibiograma é um teste de sensibilidade, tá? Também ele é conhecido como TSA, que é o teste de sensibilidade a antimicrobianos, tá? O que é? É um exame que vai identificar a sensibilidade da bactéria àquele antibiótico, tá? E aí possibilita que o profissional de saúde indique aí qual que é o melhor antibiótico para agir sobre a infecção lá do paciente, do enfermo, enfim. É importante destacar, pessoal, que o antibiótico ele vai atuar em várias fases da bactéria, várias estruturas, não é só na parede celular ou na membrana, tá? Isso é uma outra aula também que a gente tem que abordar. Mas enfim, os antibiogramas eles são as amostras in vitro, tá? Que precisa verificar a sensibilidade dos agentes, que são os antibióticos. Ou melhor, pessoal, você pode ver a concentração desse antibiótico para ver a inibição do crescimento daquele micro-organismo em questão, tá bom? E aí, pelo fato de ele fornecer uma menor concentração, tá? Tem um antibiótico que inibe e você tem um antibiótico que mata o micro-organismo, tá? Os testes é bastante benéfico aí para acompanhamento e tratamento de infecção bacteriana, e por exemplo, meningite, endocardites, osteomielite, e aí vai, sei lá, septemicias e outras infecções aí. Esse é um exame que normalmente ele é feito junto com cultura de secreção, tá, turma? Por exemplo, como a urocultura, urina, ou hemocultura, de sangue, tá, por exemplo. Pois é um exame que vai identificar se tem uma infecção ou também qual micro-organismo que é responsável por ela. É bem eficiente, tá? E aí uma urocultura de bactéria é realizada se a secreção que foi extraída lá do indivíduo, ela é introduzida aí num meio que seja nutritivo para a bactéria, tem um prazo aí de 10 a 15 dias. O objetivo é alimentar a bactéria de uma cultura e observar ali como que há o comportamento, como que essas bactérias vão crescer naquele meio, tá? E aí o procedimento ele identifica qual medicamento que essa bactéria, que esse outro micro-organismo, que também pode ser feito para outro micro-organismo, pode ser empregado e evita aí o uso de substância que é totalmente ineficiente para o tratamento, né? Pessoal, é uma técnica, um antibiograma empregada porque assim, o propósito é evitar o uso de remédios que são imprecisos, né? Porque a infecção, se ela não for totalmente curada, ela vai voltar, ela vai se manifestar de uma forma mais aguda e nessa situação aí, o tratamento ele pode ser ainda mais difícil. Então, interessante, tá? Era isso. Ok? Um outro tópico bastante interessante, tá? É sobre resistência bacteriana. Eu vou procurar ser breve aqui porque não é o nosso objetivo, tá? Mas só para explicar algo para vocês, pessoal, sobre a questão de resistência, tá? E consequentemente o termo superbactéria que causa isso, tá? Bactérias resistentes, por exemplo, nós temos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, salmonelas, etc. O que é uma bactéria resistente? Você tem mecanismo que aquela bactéria ela vai transmitir
o seu material genético. E é o seguinte, a bactéria, ela não se torna resistente. A bactéria, ela já nasce resistente, tá? Ela já é resistente. E um mecanismo pelo qual que acontece é uma seleção daquela bactéria. Você tem, por exemplo, bactérias que, sei lá, se salvaram ali de um antibiótico. Ela pode transmitir, para o que nós chamamos de transmissão horizontal de gene, essa resistência para uma outra bactéria. Ou melhor, o plasmídio dela pode ter aquela resistência e pode passar para outra bactéria. Tá? Tem bactérias que são resistentes a um antibiótico forte, como é o caso da meticilina, que a gente utiliza para... A gente não, os médicos utilizam para Enterococcus fecalis, por exemplo. E você tem... E aí não mata aquela bactéria. Aí o médico... eu vou te passar vancomicina, que é mais forte ainda, e aquela bactéria ainda sobrevive. É tão tal que o uso dele hoje é mediado aí. Não é bem utilizado em larga escala a vancomicina, né? Se eu não me engano, o uso dele é proibido em animal, porque utilizava-se até em animais a vancomicina. Então o uso tornou-se proibido, tá? Aí o que acontece? A bactéria que não foi morta ali por aquele antibiótico, como eu falei, ela vai se multiplicar. E você tem que observar que o antibiótico não vai deixar a bactéria mais resistente ou mais forte, porque o antibiótico não é whey para a bactéria, tá? As bactérias, elas não se fortaleceram, elas já eram fortes. Aquelas que sobreviveram já eram fortalecidas, tá? O antibiótico não vai fortalecer. Vou dar mais um exemplo uma vez. Você tem ali de 1000 bactérias e 900 morreram, tá? E 990 morreram. 1000 bactérias, 990 morreram. Ficaram 10 ali. Só vai gerar ali devidamente, só vai ser gerada a partir daquelas 10 bactérias sobreviventes. Tá bom? E é uma coisa interessante. Nós virtualmente não teríamos bactérias resistentes mesmo se elas não fossem expostas a esses antibióticos errados. Não teríamos bactérias virtualmente resistentes, tá? E essas bactérias que nós chamamos de resistentes, que elas têm essa resistência, normalmente elas são aquelas bactérias comuns de terapia intensiva, unidade de terapia intensiva, UTI, tá? Por exemplo, a gente pode acertar um antibiótico para aquele paciente, tá? Enquanto enquanto aguarda o exame, que vai dar para indicar qual bactéria que acomete aquele paciente. Enquanto isso, vai utilizando um antibiótico errado e vai selecionando aquelas bactérias. Tá? Isso culmina com o que nós chamamos de superbactérias. Né? Eu acho que, eu até comentei em uma palestra há um tempo, tá? Que esse termo superbactéria, pessoal, ele é um termo genérico, tá? Não é um termo que nós, da comunidade científica, utilizamos. Por exemplo, biólogo, eu particularmente, todos os biólogos não utilizam esse termo. O pessoal da saúde normalmente gosta desse termo, superbactéria e tal, tá? Mas normalmente a comunidade científica de pesquisa não utiliza, tá? Mesmo o pessoal da saúde, alguns já não adotam tanto isso. Ele não é um termo muito adequado, tá? O que acontece? Você confunde bactérias que elas são resistentes a antibióticos, de, por exemplo, mais amplo espectro, aí com bactérias que são muito potentes mesmo, e são capazes aí de causar doenças mais severas, mais graves. Então, essas superbactérias são bactérias que têm muitos mecanismos de resistência, turma, tá? Que vai conferir para ela uma capacidade de fugir da ação de antibiótico, tá? Não quer dizer que elas sejam bactérias mais letais, não significa isso, tá bom? É bom deixar isso claro. Por exemplo, o meningococo, que causa meningite, que não é uma bactéria resistente a antibiótico, tá? Não é. O pneumococo, que causa pneumonia em várias pessoas aí, crianças, não são dessas bactérias aí que são resistentes a vários antibióticos. E são bactérias muito sérias, concordam comigo? Tá? Ou seja, aí, o que é chamado de superbactéria, turma? Basicamente são bactérias de transmissão, principalmente, como eu disse, no ambiente hospitalar, que causam infecções com quem está com a imunidade comprometida. Tá bom? É isso. Deixa eu ver se tem mais algo para falarmos. Na próxima aula a gente vai abordar, como eu disse, melhor sobre
a morfologia específica de algumas bactérias que causam algumas doenças, tá, turma? Por exemplo, vamos falar de Neisseria gonorrhoeae, vamos falar de sífilis, vamos falar de várias doenças, mas com foco na bactéria, tá? Com foco na bactéria. Enfim, turma, era isso. Até a próxima aula, tá? Mas enfim, a questão de infecção, de superbactéria, de bactéria não resistente, como por exemplo, eu vou dar um parecer aqui para vocês do que é muito comum, que acontece com pessoas que têm muita rinocinusite e, sei lá, infecção de garganta, muita rinocinusite. A maioria de rinocinusite é causada aí por uma carga viral, normal que nós já temos, sabe? E aí o indivíduo vai lá e toma um antibiótico, não tem necessidade. Não tem necessidade. Algumas bactérias, claro, se beneficiam dessa carga viral e elas podem proliferar também. Então, é o que a gente chama de pródromo, tá? Pródromo, pessoal, é ficar atento aos sinais ali, tá? De como que se apresenta, qual que é o quadro clínico ali que você está apresentando, para você não tomar ali um medicamento errado, ok? Depois a gente vai falar de bactericida, bacteriostático, enfim, tem muita coisa para a gente conversar ainda, mas a aula de hoje é até aqui. Até a próxima.